Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sexta, antepenúltima sessão do nosso ciclo de debates Viva Inesco. Todas as conferências anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Desde a primeira, no dia 24 de setembro, um mês atrás, com o Dr. Pedro Barbosa, que abordou a questão das vacinas contra o coronavírus, depois com a doutora Albertina, que falou sobre a saúde da adolescência, na adolescência durante a pandemia. Tivemos o doutor Homero Giacomini, que falou sobre saúde e democracia fragilizadas, um livro novo que ele lançou recentemente, o Pasquim da Pandemia. A doutora Ana Malik, que falou sobre compliance, e na semana passada o doutor Gonçalo Vecina, que conversou com a gente sobre gestão da saúde durante a pandemia, das organizações e tal. Estão todos gravados e à disposição no canal do YouTube do Inesco. Material de boa qualidade que recomendo que não deixem de assistir. Esse ciclo de debates é uma iniciativa do Inesco, Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, que há 33 anos contribui para o desenvolvimento, o fortalecimento da saúde coletiva, da saúde pública, do SUS em nosso país. Queremos e precisamos do seu apoio, da sua participação. Quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, curtir, clicar ali no positivo, porque isso permite aumentar a visibilidade das redes sociais desse ciclo de debates. Mas, além disso, acesse a página da campanha Viva Inesco. Leia e conheça as razões e as vantagens que você poderá ter participando dessa iniciativa. Há 3 meses, em julho, nós terminávamos de realizar o 5º Congresso Paranaense de Saúde Pública e Saúde Coletiva. Foi um sucesso, 800 participantes, 600 inscritos nos 25 minicursos, 400 trabalhos apresentados na Mostra Paranaense de Pesquisa de Relatos de Experiência, 28 deles foram premiados pela comissão científica. Um evento, primeiro no Paraná, realizado nessa modalidade virtual e que foi um desafio para todos nós. Só que terminamos com sucesso de crítica, de público, de conhecimento acumulado, mas um vermelho nas contas, porque tivemos problemas e dificuldades com a manutenção de apoios que nós contávamos e não aconteceram. Nós decidimos pagar todos os prestadores para não ficar devendo na praça e com isso contamos com o fundo de reserva que acumulamos durante 7 anos. Não era muita coisa, cerca de 70, 80 mil reais, mas era o que a gente tinha e que decidimos pagar os prestadores e não dar calote em ninguém. E com isso tivemos a necessidade de criar essa situação em que a gente não está fazendo uma campanha de doações. Como vocês já devem ter tomado conhecimento, eu queria realçar isso, se trata de inscrições antecipadas para os eventos do ano que vem, com descontos, com participações na inscrição de submissão de trabalhos, e com possibilidade de patrocínios e apoios que a gente sempre contou. Se trata, portanto, desse tipo de campanha que nós estamos convidando e pedindo a sua participação. Se a campanha não tiver sucesso, infelizmente nós vamos decidir, isso foi decidido na Assembleia de setembro, nós vamos encerrar as atividades do Inesco e, com isso, algum dia mais adiante, alguém talvez retome a realização dos Congressos Paranaense de Saúde Pública, das mostras de pesquisa e do Prêmio Inova Saúde. Hoje, dando seguimento ao ciclo de debates, e estando em outubro, mês de outubro, o mês em que se comemora o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, o Hospice e Movimento Hospice dos Cuidados Paliativos, nesse ano foi dia 10 de outubro, no sábado, é sempre no segundo sábado do mês, que nesse ano foi o tema Meu Cuidado, Meu Conforto. Não sei quantos de vocês tomaram conhecimento disso. É uma estratégia da
do movimento de cuidados paliativos de disseminar as suas propostas, né? O ano passado foi Meu Cuidado, Meu Direito. Eu espero que no ano que vem, algum ano aí pela frente, venha Meu Cuidado, Minha Responsabilidade. Eu sempre me bato muito por essa questão de que temos direitos e temos deveres. São meio esquecidos em algumas ocasiões. E nesse caso dos cuidados paliativos, na minha compreensão, vamos ver o que o nosso convidado de hoje vai dizer, temos um papel, cada um de nós, um papel muito importante. Bom, hoje, dando seguimento, como eu estava dizendo, contamos com a participação de um convidado especial, o Dr. Luiz Fernando Rodrigues. Ele é médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, com residência em clínica médica e gastroenterologia clínica. Fez especialização em cuidados paliativos pelo Palio Latinoamérica. Eu vi aqui, 1999, 2000, há 20 anos atrás, ou seja, o Luiz Fernando, embora tenha jeito, cara de meio moleque, mas ele já tem 20 anos de trabalho nesse campo. Fez o Masters in Health Research in Palliative Care pela Lancaster, Universidade do Reino Unido. Atuou como médico assistente no Sistema de Internação Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Foi coordenador médico do DOM, Serviço de Atenção Domiciliar da Unimed de Londrina. Atuou no Hospital do Câncer de Londrina também. Foi conselheiro do CRM Paraná e é membro fundador da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Foi vice-presidente, inclusive, da nossa Academia Nacional. Foi conselheiro vocal da Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos. Atualmente é médico assistente da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital do Câncer de Barretos. Coordenador de pós-graduação em Cuidados Paliativos da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, também de Cuidados Paliativos na pós-graduação da Unimar em Marília, e docente da pós-graduação em Cuidados Paliativos da PUC Paraná, tanto no campus de Curitiba como no campus de Londrina. O Dr. Luiz Fernando é docente da pós-graduação em Cuidados Paliativos também no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Nós convidamos o Luiz Fernando, me permita chamar assim, Luiz Fernando, para conversar conosco sobre os cuidados paliativos e as estratégias para a sua capilaridade na saúde pública. O tema é, portanto, de interesse não só dos profissionais de saúde, médicos e demais profissionais, enfermagem, fisioterapia, odonto, assistente serviço social, mas também da população como um todo. Muitas pessoas, durante esses últimos dias, disseram que iam fazer o possível para participar. São leigos, como a gente chama, né? Pessoas que não têm formação profissional na área da saúde. Fique à vontade, a conversa é também para vocês. Seja bem-vindo, professor Luiz Fernando. Estamos honrados e felizes com o seu apoio, com a sua participação. Eu tenho aqui um copo d'água, que o meu saudoso mestre Gentilio de Mello dizia que sem ele não tem conferência. A nossa equipe de apoio direto, formada pelo Ivan, pelo Henrico, pelo André, está a postos aí no estúdio, em Londrina. Da mesma forma, agradecemos não só a eles, mas também a Lígia Barroso, Marcelo Almeida, William Santin, a Ciliane Carla, a Beth Gianomai e a Cristina da Visualitar, o Zaqueu, a Bruna Rangel, a Thaís e a Laudicena Ribeiro, que são as pessoas que voluntariamente estão levando à frente esse trabalho. Os interessados em fazer perguntas podem enviar pelo chat do canal do Unesco no YouTube, que está transmitindo ao vivo esse evento. Após os 30 minutos iniciais de exposição do Luiz Fernando, a conferência continuará com um bloco de perguntas e respostas de igual duração. Luiz Fernando, fique à vontade, a palavra é sua, a câmara é sua e o microfone também. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado pela lembrança. A gente se sente muito gratificado e orgulhoso de ser lembrado. Entre tantas coisas que o Márcio falou aí, uma coisa que ele costuma falar, e dessa vez ele não falou, que eu sou ex-aluno dele lá da UEL, quando ele era docente da área de saúde coletiva. A gente tem acompanhado
a luta do Márcio todos esses anos, ele e toda a equipe do Departamento de Saúde Coletiva lá da UEL. E eu, assim, antes de começar a falar qualquer coisa, né, e já dando os agradecimentos, convidar todo mundo aí realmente a participar dessa campanha, realmente contribuir com o Inesco. Eu vi o Inesco nascer, eu participei das primeiras reuniões, acho que quando era a SEBS ainda, se eu não me engano, Márcio, lá no edifício Júlio Fugante, eu não me lembro o andar agora, ali no centro de Londrina. Eu já achava importante essa questão da área da saúde pública. Afinal de contas, apesar do nosso país ser considerado aí um país de quinta, sexta ou sétima economia, não sei como é que está hoje, perdi um pouco dessa discussão, a gente tem grandes diferenças sociais e a gente tem uma população altamente dependente, um grande número de pessoas altamente dependentes do Sistema Único de Saúde. E o Inesco teve um papel extremamente importante na manutenção do debate e das discussões sobre todos os temas relativos à saúde pública, de aspectos relacionados com prevenção e promoção, vacinação, até gestão no mais alto nível, e políticas públicas, enfim, né? Então, são 33 anos que não podem ser jogados pela janela. Então, contribuam, né? Como o Márcio falou, não é uma doação que está sendo feita, né? A contribuição ela gera um benefício, né, para os próximos eventos e para o próprio Inesco. E acho que a gente deve isso, eu particularmente, né, acho que devo isso, né, ao Inesco. É por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita nisso e, acima de tudo, porque a gente acredita naquilo que a gente vai falar hoje, que é a questão da inserção dos cuidados paliativos na saúde pública. Antes de começar a falar, eu vou dar uma tietada aqui, Márcio, com a sua licença, né? A gente está nesse clima aí vivenciado no dia 10 de outubro, como o Márcio falou, a gente não, né? Eu me incluo porque eu participei dessa história, depois quem quiser se aprofundar, mas foi recriado o Instituto Paliar em Londrina. Vou até dar uma mexidinha na câmera aqui, para mostrar que eu estou aqui com a camiseta. Recebi a visita do Mário Utiamada, um dos membros aí do Instituto Paliar de Londrina. Ele veio coletar umas assinaturas aqui e veio me visitar e aproveitou e trouxe a camiseta que eu havia adquirido. E eu ganhei um presente, Márcio. Você falou que o conferencista bom não fica sem água. De fato, né? A gente aprende isso, né? Que tem que ter um copo d'água, só que eu tô aqui com a canequinha do Paliari ali, ó. Né, que eu fui agraciado aí também com esse presente. Meu muito obrigado. Eu não sei, acredito que o pessoal do Paliari deve estar assistindo, o Fernando, a Bia, a Franciane, a Denise, enfim, todo o pessoal ali. O meu abraço para eles e obrigado pelo presente aí, tá? Se me permite também, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, e quem tem interesse no tema, nós publicamos ano passado, pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, eu e o André Felipe Junqueira, que na época era o vice-presidente da academia, ele está terminando a gestão dele agora, o primeiro manual da terapia de sedação paliativa em cuidados paliativos. Então tem muita gente, fiquei assustado, gente, esses tempos atrás, quando eu estava conversando com alguns residentes aí, e eles dizendo que ainda por aí se usa o M1, M2, M3, que são combinações de drogas utilizadas de uma forma equivocada, dizendo, aparentando sedação, mas que na verdade acaba induzindo a morte. Então, fiquei um pouco assustado. Então, eu estou começando a defender mais esse tema aqui, a gente pode conversar mais sobre ele depois, ok? Enfim, obrigado pelo espaço aí, Márcio, mais uma vez, e aí, sem mais delongas, vamos entrar naquilo que é o tema da nossa conversa, né? O Márcio, quando falou comigo, ele tinha pedido para a gente falar alguma coisa sobre o papel, talvez, do cuidado paliativo na pandemia, como é que foi isso, né, as iniciativas públicas, os gestores, não sei o quê. Bom, a pobreza do cuidado paliativo no nosso país, assim, em termos de expansão, ele está se expandindo. Mas a gente tem alguns dados estatísticos que mostram que cerca de 90% dos quase 200 serviços que existem no nosso país são baseados em hospital. Existe uma massa de pessoas se mobilizando para a inserção disso na saúde pública, na atenção básica, mas isso ainda não acontece. Então ficava muito difícil falar qualquer coisa sobre o impacto que o cuidado paliativo está tendo. O que está acontecendo é assim, alguns gestores que são sensíveis a essa questão do cuidado paliativo e que enxergam, têm visão,
ajudaram e promoveram e permitiram que algumas equipes se organizassem e pudessem prestar cuidado paliativo especificamente para os pacientes portadores de Covid. A gente tem dados aí, né, são dados científicos que mostram que essa epidemia, 80% das pessoas vão ser curadas, cerca de 5 a 7% vão desenvolver formas graves, e dos quais aí em torno de mais ou menos 50% vão falecer. Então, a doença ela não é tão letal, mas quando ela atinge, a probabilidade de morte é grande. Então, mais do que nunca, tem um papel sim do cuidado paliativo nisso daí. Mas de forma ainda disseminada, sistematizada e escalonada, ainda não acontece. Então, eu achei bem difícil falar disso, portanto, aí eu sugeri a gente falar justamente desse problema que nós temos, que é a capilaridade do cuidado paliativo na atenção básica. No entanto, antes de entrar especificamente na questão das estratégias, eu não vou propor estratégias, mais do que isso, eu vou trazer alguns elementos para pensarmos juntos em estratégias, porque o cuidado paliativo no nosso país ele está amadurecendo, e ele está amadurecendo simultaneamente no âmbito da saúde suplementar, como no âmbito da saúde pública. E a gente precisa pensar nisso daí, né? Como que a gente faz para poder levar esse benefício às pessoas que de fato precisam, aonde elas precisam. E eu gosto sempre de começar falando um pouco da definição dos cuidados paliativos. Existem algumas pequenas modificações que foram feitas ao redor dos anos. Tem colegas que colocam definições aqui de 2007, de 2012, mas nada mais é do que essa mesma definição escrita de um outro jeito. E o cuidado paliativo, para quem não está muito familiarizado, é uma abordagem, é um estilo de abordagem que melhora a qualidade de vida e não sobrevida dos pacientes e suas famílias. Então, nas áreas da saúde, a gente é sempre educado nos bancos de escola para cuidar da pessoa, do corpo humano doente, conjunto de órgãos e sistemas. E o cuidado paliativo, ele lança um olhar mais ampliado, na lógica do conceito de Merri e outros estudiosos, né, da clínica ampliada, né, de olhar para o ser dentro da sua ecologia, dentro do seu ambiente, encarando então os problemas associados com as doenças ameaçadoras da vida. A história do cuidado paliativo começa com o câncer, mas rapidamente é percebido que as suas técnicas e abordagens elas podem ser utilizadas em várias outras doenças que também são ameaçadoras da vida, não só o câncer. Isso acontece através da prevenção e do alívio do sofrimento. Prevenir o sofrimento e aliviar o sofrimento por meio de avaliação precoce, o quanto antes avaliar, e avaliação em tratamento impecável da dor e de outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual, e é a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde insere a dimensão espiritual do ser humano numa de suas definições. E isso tudo acontece baseado num conjunto de 6 princípios fundamentais aí. Alguns outros colegas colocam 9 princípios, mas eles só se desdobram a partir da definição, onde cuidado paliativo afirma a vida como um bem a ser cuidado e encara a morte como um fenômeno natural dessa vida, principalmente decorrente do processo de envelhecimento e de doença. Ao contrário do que muitos pensam, o cuidado paliativo não é eutanásia, porque ele não antecipa a morte, e muito menos é distanásia, ele não prolonga a vida de forma indefinida, simplesmente querendo prolongar a vida biológica, leva-se em consideração a vida biográfica da pessoa. Como a própria definição já diz, promove o controle dos sintomas físicos perturbadores desse paciente, dor, dispneia, náusea e vômito, insônia, fadiga, perda de apetite, enfim. Promove alívio dos sintomas psicossócio-espirituais, a parte emocional, social e espiritual. Oferece um sistema de suporte para auxiliar a família nos cuidados, uma vez que a queda funcional, a perda de capacidade funcional, o grau de dependência vai aumentando, e a pessoa doente precisa cada vez mais do apoio da família ou de cuidadores formais, aqueles que são contratados, e aí essa família precisa de um suporte. Oferece um sistema de suporte para que o paciente possa lidar com a própria morte, a própria finitude, fazer o que nós chamamos dos rituais de despedida e determinar os legados, e a família a lidar
com o próprio luto e a perda. Então, o luto também é objeto de cuidado. Para poder desenvolver cuidados paliativos, é necessário que os profissionais tenham algumas competências. E essas competências, elas se pautam muito relacionadas com o que nós vimos nesses itens aí, que é o controle de sintomas, que é soberano. Ninguém vai conseguir pensar no sentido do sofrimento, no sentido da vida, qual que é o significado da morte, fazer legado, enfim, pedir perdão, qualquer tipo de coisa, se estiver sentindo uma dor excruciante, se estiver sofrendo com falta de ar, se estiver em insônia, em delírio. Então, o controle de sintomas, ele acaba se preponderando perante outras condições. É extremamente importante que os profissionais que vão trabalhar com cuidado paliativo desenvolvam habilidades de comunicação. É uma ferramenta extremamente necessária, útil e, coincidentemente, contraditoriamente, pouco explorada nos currículos das graduações e mesmo das pós-graduações da maior parte das profissões da área de saúde, incluindo a medicina, a enfermagem, a fisioterapia e todas as outras que cercam a área da saúde. Então, a comunicação é uma ferramenta extremamente importante, né? É importante ter competências de bioética para que a pessoa sinta-se, o profissional que está trabalhando sinta-se à vontade e saiba que aquilo que ele está fazendo, por mais que se aproxime do final da vida, não represente uma perturbação ética ou moral na sua consciência. Então, as competências bioéticas são extremamente importantes para isso também. Interdisciplinaridade. O conhecimento humano, ele hoje caminha de forma extremamente acelerada e de forma estratosférica, né, astrofísica. E é impossível hoje em dia um único profissional dar conta de todas as demandas e de todas as condições que a pessoa pode apresentar. Nesse sentido, trabalhar em equipe é uma coisa fundamental. E esse é outro pecado que os nossos currículos de graduação e de pós-graduação cometem, que é não colocar as profissões para aprender a trabalhar de forma interdisciplinar. A formação ela é de forma ainda individualizada, pensando naquele profissional que vai trabalhar no consultório. Ele tem lá o seu consultório, a sua plaquinha e pouco conversa com os outros profissionais. Essa realidade precisa ser revista, uma vez que a interdisciplinaridade implica em convivência mútua e harmoniosa com as outras profissões. E, acima de tudo, saber lidar com a morte e o morrer, saber entender a finitude, saber diagnosticar quando a morte começa a acontecer, de forma a nos contermos os nossos impulsos de querer salvar vidas e podemos então mudar o foco do projeto terapêutico para o cuidado e não para a cura. E isso a gente precisa também estar muito tranquilo, porque se a gente não está tranquilo com a nossa finitude, a gente não vai conseguir ficar tranquilo com a finitude do outro. Então a gente precisa ter um entendimento e estudar melhor os aspectos relacionados com a morte e o morrer. Do ponto de vista do que seria desejável dentro de um sistema de saúde para que ele possa ser implementado na lógica de redes, os principais documentos de cuidados paliativos escritos pela Organização Mundial de Saúde, e esse aqui é um esquema modificado do último Atlas, do Atlas de 2014, melhor dizendo, de cuidados paliativos, onde você precisa ter esses 4 pontos de apoio sendo contemplados, a fim de que as coisas possam acontecer. Então, do ponto de vista de controle de sintomas, é extremamente importante você ter disponibilidade de medicamentos, principalmente os opioides, além dos medicamentos essenciais. Os documentos colocam a questão da cota de importação, porque isso implica principalmente naqueles países que fazem a produção e os países que importam os opioides e outros medicamentos psicoativos que são sujeitos a um forte sistema de controle. E isso pode ser uma barreira para o alívio de sintomas dessas pessoas. E além de outros elementos como custo, prescrição, distribuição, dispensação, administração. Então, nessa perspectiva,
não basta simplesmente ter o opioide, é preciso que existam prescritores que não tenham medo e que saibam usar os opioides, uma política de distribuição, de dispensação, de armazenamento que seja confiável, além da administração desses recursos. Então isso aconteceria predominantemente com farmacêuticos, reguladores de medicamentos e fiscalização, um papel muito grande da Anvisa e das farmácias dos municípios, dos estados. Na questão da implementação, é muito importante a opinião de líderes, o treinamento de mão de obra especializada e não especializada, a construção e elaboração de planos estratégicos e de negócios, perdoem aqui pela troca de letras aqui, onde a gente precisa pensar e implementar infraestrutura e recursos. A criação de padrões, de linhas guia e indicadores. E nesse aspecto, os atores envolvidos nisso predominantemente seriam a comunidade, líderes clínicos e administradores. Então, falando da parte de educação, onde você precisa cuidar muito da parte de cursos e treinamentos, fazer a defesa pública usando a mídia para isso. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, falando disso, eu estou fazendo defesa, isso é uma defesa. Quando a gente vê a sociedade se organizando, como o Pagliari está fazendo em Londrina, como a gente faz a nível nacional com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, nós estamos fazendo essa defesa, baseada, obviamente, em conceitos científicos bem pautados. O papel do curso de treinamento para o não especialista e para o especialista, além de apoio e treinamento para os cuidadores. Aí o envolvimento de mídia, público, profissionais de saúde, estudantes, especialistas em cuidados paliativos e os cuidadores familiares. E, fundamentalmente, né, o surgimento de políticas. Então, os países onde tem o cuidado paliativo bem desenvolvido, eles têm planos nacionais de cuidado paliativo, de cuidado do doente crônico, do cuidado de final de vida. Tem políticas e regulações bem estabelecidas. Existem modelos de entrega desse serviço e de financiamento apoiando o delivery dessa especialidade. E a questão dos medicamentos essenciais, que é extremamente necessário. Então, vejam que todo esse universo de situações, de condições e parâmetros, eles perfazem a base política para a gente poder ter uma política sólida, seja a nível nacional, regional ou local de cuidado paliativo. Dessa maneira, os atores, os stakeholders, né, os atores e os interessados envolvidos, os políticos, e nós temos assistido no nosso país progressivamente isso acontecendo. A partir da edição da resolução número 67.19 da Assembleia Mundial de Saúde em 2014, onde recomenda aos Estados-membros ligados à Organização Mundial de Saúde implementarem os cuidados paliativos na saúde pública, principalmente no cuidado comunitário, atenção básica e no cuidado domiciliar. A gente assiste no Brasil o desenvolvimento de várias leis. Se eu não me engano, acho que nós temos aqui uma lei do tempo que eu vou mostrar para vocês. A comunidade precisa estar envolvida, ela precisa entender o que é cuidado paliativo. Ela não pode entender que cuidado paliativo é o cuidado só do final da vida. Ela não pode confundir cuidado paliativo com eutanásia. Os reguladores precisam desenvolver mecanismos que tornem seguro o trânsito das drogas e das práticas que podem se tornarem abusivas, de forma a que essa tolerância ela seja segura, uma tolerância segura e vigiada. O papel dos especialistas em cuidados paliativos, que vão servir como base e referência para os profissionais de saúde não especialistas. Então, a gente tem uma gama grande de atores sociais necessários serem envolvidos cada vez mais nessa ideia. E aí, como eu disse para vocês, então, essa questão dos políticos, então, a resolução 67.19 desencadeou, vejam vocês, né, na linha do tempo aqui, em 2017, a primeira lei estadual que surge no estado de Goiás. Em 2018, 31 de outubro de 2018, nós estávamos em pleno 7º Congresso Brasileiro de Cuidado Paliativo, tivemos a notícia
da publicação da resolução número 41, que dá as diretrizes para a implantação dos cuidados paliativos, mas ainda não é uma política nacional de cuidados paliativos, não é o plano nacional de cuidado paliativo e cuidado de final de vida. Então precisa ser aprofundado isso aqui. É uma excelente ação que foi tomada, porque veio de uma comissão tripartite, ou seja, os 3 entes da federação e dos estados e dos municípios sendo representados aqui. Então, o debate nos legisladores e nos políticos está começando a crescer, isso é importante. Em 2019, em janeiro, o Rio Grande do Sul aprova sua lei, em julho, o Rio de Janeiro, e em novembro, o estado do Paraná aprova a Lei 20.091, uma iniciativa do deputado Michele Caputo, o qual o Márcio ele é assessor e contribuiu e nos convidou para contribuirmos junto com outros colegas no teor dos artigos que compõem a Lei Estadual do Paraná, motivo do qual a gente se orgulha muito. Obrigado, Márcio, por essa oportunidade. A gente entende que está prestando serviço para o nosso estado nesse aspecto, e agora vamos ver os desdobramentos que vão ocorrer, né? É uma história que está sendo construída, e agora, recentemente, eu participei aí há 10 dias atrás do primeiro ciclo de palestras sobre bioética e biodireito, da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB de Londrina, a convite da doutora Franciane Campos, e eu falei que estava para ser aprovada a lei, aliás, na verdade foi no dia 12, aprovou a lei, eu estava fazendo palestra no dia 12 e no dia 13 aprovou a lei, né? Saiu em todo quanto é jornal. Então, estou atualizando para vocês aqui, que agora o estado de São Paulo, você vê, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estados com leis estaduais. O estado do Maranhão tem uma lei também, mas a lei do estado do Maranhão é praticamente uma cópia da lei paulista de 1990, do Mário Covas, que é a chamada Lei Covas, onde ele dá diversos dispositivos para a humanização na saúde, mas não fala especificamente de cuidados paliativos. Essas leis aqui são leis estaduais que instituem políticas estaduais de cuidados paliativos, ok? Então isso é uma coisa importante da gente ver que o aspecto político está crescendo no nosso país, né? Então, é necessário que para isso se desenvolva e que caminhe, que a gente tenha um plano de ação bem estabelecido, que seja coordenado com ações de educação, ações de defesa, ações de legislação, como a gente já viu, ações do executivo, né? Esse plano de ação precisa ter objetivos claros, regionalizado, de acordo com as realidades locais, e que seja feito o desenvolvimento de experiências locais, a fim de que a gente possa angariar mais experiência e entender o que a gente aprende fazendo dentro dessa perspectiva. Então, uma das estratégias que a gente pode ter é ter esse plano de ação dimensionado de acordo com a necessidade e a realidade de cada local. Um exemplo disso, né, que a gente está vendo, me perdoe aqui se sou um pouco de bairrismo, mas eu vejo claramente em Londrina, eu tenho falado isso repetidamente, né, a gente vê surgir aí o embrião de um plano de criação de uma rede, né, que está se criando. Então as iniciativas começaram, né, a gente vê iniciativas nos hospitais, nós vemos iniciativas na área da saúde pública, na atenção básica, dentro do programa Melhor em Casa, com as estratégias de saúde da família e os NASF, que são instâncias que têm equipes interdisciplinares já estruturadas, então o que dá um panorama muito favorável. A gente tem os hospitais estaduais aí em Londrina, o Eulalino Andrade e o Anísio Figueiredo, Zona Norte, Zona Sul, onde eles têm lá os seus núcleos de cuidados paliativos, né, tem o Instituto Paliare, que está aí retomando as suas atividades, mas o problema é que os hospitais têm as suas equipes, né? Então o Hospital do Câncer de Londrina tem lá uma equipe, o Hospital Universitário tem um núcleo lá, uma comissão de cuidado paliativo, o Hospital Evangélico tem lá a sua equipe de cuidado paliativo, né? Tem as iniciativas da atenção básica e da saúde pública, mas a gente não vê essa energia. As iniciativas estão individualizadas, e quando a gente vê iniciativas individualizadas, se a gente joga essa característica no mapeamento mundial de cuidados paliativos do ano de 2014, é exatamente o que acontece com o Brasil, que ele estava classificado como nível 3A.
provisão isolada. Saiu uma agora esse ano, uma revisão foi feita em 2017, colocaram o Brasil no nível 3B. Nessa classificação, o B é melhor do que o A. O A é pior do que o B. Então, é como se a gente tivesse melhorado muito, mas não melhoramos muito. Talvez tenha melhorado em algumas capitais, mas no restante, do grosso da população do Brasil, a gente ainda não vê essa sinergia, a gente não vê um plano nacional estruturado que justifique a gente ser classificado como 3B. Então, recapitulando, né, o que nós precisamos, né, quais são os pontos cruciais aqui que a gente precisa ter como estratégia? Né, a gente rever a lista da IHPC e da Organização Mundial de Saúde para cuidados paliativos e criar essa cesta e garantir a disponibilidade desses medicamentos essenciais. Isso não é uma coisa cara, não tem medicamento de alto custo. Precisa fazer diálogo com a comunidade, e nesse aspecto o Brasil ele é muito pródigo, porque a gente tem aí, embora não em 100% do território nacional, mas nós temos aí os conselhos municipais, os conselhos locais, os conselhos estaduais, então a gente tem essa linha de diálogo com a comunidade. As leis e legislações específicas que estão surgindo, mas precisam se desdobrar de forma detalhada. A gente tem os grupos de especialistas em cuidados paliativos surgindo, e, por último, o treinamento dos profissionais de saúde, né? Levar o treinamento para aqueles que não são especialistas, né? Então, são as ações mais básicas necessárias de serem feitas. E aí, eu trago essa foto porque o que acontece, né? O mundo evolui. Então, quando o Homo sapiens, ele precisou usar a sua sabedoria recém-adquirida para cuidar do seu bem-estar, do seu autocuidado. O Márcio falava da responsabilidade que a gente tem do nosso cuidado, e eu concordo com isso, é um conceito do SUS, inclusive. Ele teve que desenvolver algumas tecnologias e formas de poder garantir o seu alimento quando ele era ainda caçador-coletor. Então, ele não precisava se preocupar muito com muito recurso e muita tecnologia ainda. A sua tecnologia, até algumas tribos aborígenes ainda utilizam um resquício aí dessas civilizações, armas mais rudimentares para poder garantir isso. Então, era assim que se fazia, né? Dessa forma aqui, nessa foto aqui, né, da caça ao rinoceronte aqui, ou do ancestral do rinoceronte, né? Era assim que se fazia. Mas isso mudou, né? Isso mudou. Com o desenvolvimento de tecnologia. Eu não quero discutir aqui se bem ou mal, não quero discutir impacto no meio ambiente, tá? Não quero discutir essas coisas, mas o fato é que mudou a forma como se produz, como se mantém a alimentação do Homo sapiens hoje. Então a tecnologia, ela surgiu e faz isso diferente. Os seus impactos, essa é uma outra conversa, né? Qual o nível de qualidade de vida que se trouxe para essa população? E da mesma forma, na questão da saúde. Então, antigamente, se morria de uma forma mais serena, muito pautada em cima de religiosidade, do acompanhamento das pessoas, e a gente não sabe o nível de sofrimento que se tinha, principalmente o físico, mas a resignação perante da morte era muito mais tranquila. Com o desenvolvimento da tecnologia no mundo moderno, a gente fica seduzido pelas luzinhas, pelos parâmetros, pelas medições, pelos pipipi, popopó, tatatá que as máquinas fazem. A gente fica muito seduzido e a gente acha que isso daqui é o suprassumo. Talvez seja para sanar o nosso orgulho e aquela nossa ânsia de ver as coisas funcionando. Mas talvez para quem está ali deitado nesse leito, talvez não seja a melhor coisa do mundo. Talvez existam outras formas. As consequências da aplicação da tecnologia podem ser diferentes. Assim como mudou, a gente está trazendo essa proposta, uma mudança na forma do cuidado, né? Uma forma que seja que garanta o alívio do sofrimento dentro do seu ambiente, que garanta, né, a manutenção das crenças, valores e das coisas que são importantes. Acabou saindo aqui, deixa eu até cobrir aqui o rosto aqui, porque acabou saindo a tarjeta, não quero identificar ninguém aqui, mas enfim. Então, é possível que isso seja feito. E eu quero contar a história, porque sempre que eu mostro essa foto da esquerda aqui, essa foto mais de cima, né, essa senhorinha, um câncer de pulmão,
ela faleceu 3 dias depois dessa foto aí. Aí você vai falar para mim, nossa, Luiz Fernando, vocês são malucos? A senhorinha tá morrendo ali, vocês estão tirando foto, dando risada em volta dela, mas é que teve toda uma história, né? Então, a gente estava fazendo atendimento domiciliar e a gente estava numa outra região, num outro local, num outro município da nossa região aqui, são 18 municípios, e nós fomos chamados porque ela estava com dor, estava com bastante dor, e não estava conseguindo engolir mais os comprimidos, uma coisa muito comum em quem está nos últimos dias de vida. Então nós fomos chamados, fizemos a avaliação, identificamos a causa da dor e tudo mais, enfim, e vocês podem ver que aqui tem um sorinho pendurado aqui, numa improvisação de um suporte aqui com cabo de vassoura, que a família mesmo improvisou aqui, e aí nós colocamos lá a dose adequada de morfina nesse soro e deixamos gotejando por via subcutânea, que é uma das vias que nós utilizamos para alívio de sintoma, e essa paciente teve sua dor aliviada. Explicamos para a família, né, fomos lá para a cozinha, explicamos o que estava acontecendo, falamos da proximidade do final da vida, a família se emocionou, chorou, e no final, depois que passou aquela situação mais tensa da comunicação, de notícias difíceis, eles nos ofereceram um café da manhã, e depois quiseram tirar fotos com a gente. Então ficou uma meia algazarra ali na cozinha, né, algumas risadas, algumas coisas assim, e a paciente escutou aquilo e chamou a filha, né, ela, né, tinha força ainda para falar um pouquinho alto, a filha escutou, foi lá, a filha voltou para a cozinha e falou, ó, a mãe está querendo tirar foto com vocês. Ou seja, então assim, era um momento de celebração, e tinha vida ali. Era alguém que estava morrendo, mas tinha vida. E é isso que o cuidado paliativo faz. A gente reconhece que a morte está chegando, mas tem uma vida. Então você não tem que ficar velando a pessoa, né? Você tem que entender e identificar o que são suas crenças, seus valores, o que é importante para ela. E nesse momento era importante esse momento de celebração. Ela entendeu que havia uma celebração ali e nos pediu para que tirássemos foto com ela, por isso que estava todo mundo sorridente na foto, né? Não que tivéssemos ali fazendo qualquer desqualificação do sofrimento dela, ou tivéssemos desdenhando do sofrimento dela, mas porque havia um sentido. Então essa busca de sentido naquilo que a gente faz, que é o trabalho vivo que o Emerson Henry coloca, isso é o trabalho vivo, que traz sentido, e é isso que pode transformar e trazer, de fato, a humanização para dentro dos nossos serviços de saúde, sejam eles públicos, suplementares ou privados, ok? Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu não sei se eu ultrapassei o tempo, e aí, para poder privilegiar o debate, Márcio, eu devolvo a palavra para você, para que a gente possa, então, dar seguimento aí. Que maravilha, Luiz Fernando. Que maravilha. O tempo está perfeito. Você não ultrapassou, não. Você está dentro dos 30 minutos e alguns pouquinhos. Mas a tua fala está bem dentro daquilo que a gente imaginava que você faria, e que com ela a gente se anima a continuar a campanha que estamos fazendo. Você prestigia e valoriza o ciclo de debates. Eu estava me lembrando, quando você estava falando, a minha aproximação com o assunto dos cuidados paliativos. Cada um de nós deve ter a sua história, né? A minha é recentíssima, de 5 anos para cá, com a morte de alguns amigos muito queridos, mortes sofridas, né? De familiares também, sem nenhuma atenção dessa que hoje eu sei que existe, que pode existir, não é sempre que existe. E com a leitura de 2 livros que eu trouxe aqui até para recomendar para quem porventura ainda não tenha lido. O livro da doutora Ana Cláudia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que você com certeza conhece, e esse do Atul Gawande, Mortais. São 2 livros da melhor qualidade, de uma leitura agradável, né? São 2 livros que me motivaram muito a enveredar um pouco mais nesse campo. Eu não me julgo e não pretendo ser um médico paliativista,
o médico paliativo. Eu pretendo continuar no meu campo da saúde pública, da saúde coletiva, incorporando a questão dos cuidados paliativos nas políticas de saúde, nas práticas, nas organizações dos serviços. Por conta disso, fui fazer alguns cursos. Fiz um curso na Federal do Paraná, era eu e mais uns 200 estudantes de medicina e de enfermagem. Era um curso que... cuidados paliativos para acadêmicos, no início do ano passado. E também, no ano passado, eu fiz aquele curso que o Sírio-Libanês oferecia, não sei se oferece ainda, cuidados paliativos para médicos não paliativistas. Eu recomendo, sempre que eu posso, recomendo que as pessoas, colegas médicos ou o Sírio-Libanês ia fazer também para profissionais de outras categorias, não só para médicos. Mas, enfim, essa é a minha aproximação. Eu aprendo sempre quando ouço você e outras pessoas como você, que tem uma prática. Eu fui conhecer o serviço lá de Barretos no ano passado, fui ver de perto como é que acontece. Esse trabalho, então, que a gente se anima a continuar fazendo, só tem razão se você, que está nos assistindo, que está aí prestigiando o evento, também participar, também se envolver. Eu disse que algumas perguntas já chegaram. Eu esqueci de dizer naquela hora inicial que, passei batido aqui, que nós temos duas metas com essa campanha. Uma é atingir um quadro novo de associados. Nós definimos 100 novos associados. Hoje, às 18 horas, é o levantamento que eu fiz pela plataforma, não está indo bem nesse aspecto. Nós temos somente 15 novos associados, temos 16 velhos associados e 39 e 40 apoiadores. Classificação que eu montei, né? E tem 5 ou 6 pessoas que eu não identifiquei claramente. A outra meta é de arrecadação, de angariar recursos, né, para refazer o fundo de reserva e dar condições de iniciar o planejamento dos eventos do ano que vem. Planejamento e execução, né? E nisso nós estamos melhor. A meta é de R$40 mil, nós estamos com 24.415, dá 61%, faltam ainda 18 dias. Esclarecendo, a meta no início era de R$75 mil. A gente reduziu isso, discutimos com a Quicante para 40 mil, porque tivemos a confirmação de apoios institucionais que acontecerão no início do ano que vem, questão de ano fiscal, e que permitiu que a gente reduzisse a meta da campanha. Mas, enfim, vamos às perguntas que nós já recebemos. O Luiz Fernando já tomou o seu copo d'água, já deu o intervalo. Nós temos aí 20 a 25 minutos para algumas perguntas e respostas. Vou tentar ser objetivo e resumir aqui, Luiz Fernando. Uma pessoa, Marco Aurélio, o que significa e qual é a relação a importância dos cuidados paliativos, do testamento vital ou diretiva antecipada de vontade com os cuidados paliativos? Quem que pode fazer o meu testamento vital? É uma pergunta. A outra diz aqui sobre o projeto ECO, que já tomou conhecimento da existência do projeto ECO e gostaria de conhecer um pouco mais a respeito de como é que poderia implantar no seu município. Vamos ficar nessas duas agora, depois a gente vê se chega mais alguma. Eu tenho mais 3 aqui, Luiz Fernando. Por favor. Bom, vamos lá. Diretiva antecipada de vontade é um documento mais geral que trata daquilo que você quer ou não quer que seja feito com você do ponto de vista médico, se você ficar gravemente enfermo e perder a sua consciência e não puder ser consultado. Ele é composto de 2 aspectos, dois subdocumentos, vamos colocar dessa forma. O testamento vital propriamente dito, que é o quero e o não quero. Se eu ficar gravemente enfermo, eu quero cirurgia, eu quero transfusão, eu quero sonda, eu quero ter... ou não.
Não quero tubo, não quero quimioterapia, não quero radioterapia, não quero cirurgia, quero cuidado paliativo, quero ficar na minha casa, quero... Então é o quero e não quero, testamento vital. E a outra parte é o mandato duradouro, também chamado em inglês Power of Attorney, que você delega o poder de decisão para uma ou mais pessoas que vão garantir, junto às equipes médicas, que cumpram aquilo que foi determinado pela sua vontade. Isso tem toda uma fundamentação ética, bioética e legal. Isso é entendido como eticamente e moralmente aceito. E o que tem a ver o cuidado paliativo? Ora, eu acho que citar exemplos é bom, né? Que isso faz a gente enxergar. Quando eu morava em Londrina, eu morava num determinado edifício e eu fiquei sabendo da história de uma vizinha que ela foi diagnosticada com um câncer de estômago e a opção dela foi: eu não quero fazer nenhum tipo de tratamento. Não quero cirurgia, não quero quimioterapia, até porque o câncer de estômago ainda é um dos que é muito difícil de serem tratados, principalmente se você descobrir numa fase mais avançada. Responde mal quimioterapia, quimioterapia causa um monte de efeito colateral, cirurgia complica depois, olha, enfim. E de fato, eu hoje entendo a decisão e acho que foi a melhor decisão que ela tomou, né? Quer dizer, se eu for para esse lado das terapêuticas que a medicina tem para me oferecer, minha qualidade de vida vai piorar muito. E eu posso optar por cuidado paliativo. O cuidado paliativo é uma opção, né? Então, onde que entra o cuidado paliativo dentro da diretiva antecipada? É claro que para você fazer uma diretiva antecipada, você tem que estar muito bem informado. Depende do tipo de doença que a gente está falando. Eu estou citando aqui muito exemplo do câncer, mas pode ser um Alzheimer, pode ser um renal crônico, pode ser um DPOC, enfim, né? Tem um leque imenso de doenças aí. Então, dentro dessa perspectiva, eu posso escolher e dizer, olha, uma das opções que eu quero no meu testamento vital, eu quero receber cuidado paliativo de alta qualidade. Ponto final, quero que as minhas vontades sejam atendidas. Então, a ligação entre diretiva antecipada e cuidado paliativo é aí, é uma das opções que a pessoa pode fazer. Em relação à questão do projeto ECO, né? Qual que foi a pergunta exatamente, Márcio? O que a pessoa perguntou? Como é que posso ter, no meu município, pode ser desenvolvido o projeto nessa linha? A gente está numa fase ainda experimental da metodologia ECO. O projeto ECO ele surgiu na Universidade do Novo México, por iniciativa de um hepatologista que identificou um problema sério com a hepatite C no Novo México. Tinha quase 30 mil pessoas infectadas e menos de 5 mil estavam sendo tratadas no hospital universitário. Uma realidade muito parecida com a nossa, onde algumas doenças são tratadas no centro de especialidade. O câncer é um exemplo disso. E ele idealizou essa metodologia. A gente fala de treinamento à distância, mas não é bem treinamento à distância, que a gente fala treinamento, dá a impressão que fica dando aulinha por vídeo, né? E não é isso. O nome correto é telementoring, né? É uma mentoria à distância, porque ele implica não só em você fornecer conteúdo, mas discutir caso. E o caso é trazido pelo cursante, pelo participante. Não é eu que vou dar o caso e ficar te mostrando o caso. Não, você traz um caso. Eu tenho lá um caso, por exemplo, de hepatite C. O que eu faço nesse caso assim, 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 assado? Bom, o resultado foi que depois que ele treinou, vamos colocar treinar só para a gente poder entender, né? Mas depois que ele fez o telementoring aí com 16 centros de atenção básica no estado do Novo México, longe da capital, ele observou que os resultados atingidos pelos pacientes não foi diferente daqueles pacientes que foram tratados no hospital universitário. A gente teve alguns resultados semelhantes aqui. Nós aplicamos durante 1 ano e meio esse estilo de metodologia com municípios aqui na região de Barretos, e os municípios que foram treinados apresentaram mais chance de óbito no domicílio ou no hospital da cidade do que os municípios que não foram treinados. Os pacientes que receberam cuidados das equipes treinadas tiveram chance de 42,3% a mais de falecer no lugar de preferência.
Acontece que tem alguns fatores de viés e por isso que nós estamos ampliando e estamos na fase experimental ainda nesse sentido. A gente chama de experimental assim, né? Que nós estamos testando as hipóteses, né? Então nós convidamos municípios longe daqui, porque aqui sofre muita influência ainda da atuação da nossa equipe de atendimento domiciliar, do atendimento pelo hospital. Então Londrina está entrando como parceiro nessa nova fase do estudo. E aí nós estamos querendo ver se os resultados se repetem. Nós acreditamos, obviamente, que vão se repetir, né? Mas vamos dar tempo, né? Então, por enquanto, a gente não tem aberto ainda para outros municípios. No entanto, eu peço depois que você faça contato com o pessoal da organização, com o Márcio aí, e o Márcio dá um jeito de botar a gente em contato aí, Márcio, que daí a gente vê a necessidade do município, vê da onde que o município vê o que a gente pode fazer. E, de repente, se começa a surgir uma demanda, nada impede que a gente faça conversas internas aqui com a nossa diretoria para ver, porque a gente depende também da autorização da diretoria para dar um passo um pouco maior, enfim, para ver se a gente pode assumir esse papel aí. Né? Não, e agora, eu me lembro que foi no ano passado, na Mostra Paranaense de Pesquisa e Relato de Experiência, que no final de uma das sessões, você fazia uma reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde lá em Londrina, numa das salas lá do local do evento, justamente iniciando essa discussão. Depois eu fiquei sabendo que era da extensão do projeto Eco lá. Naquele momento, Luiz, o Pagliari não estava reativado e o Inesco estava entrando, começando a entender um pouco desse assunto. Depois disso, tanto o Pagliari está reativado, como o Inesco. Isso é uma pauta que está sendo construída do Inesco junto com o Pagliari. Né? O Pagliari não é um órgão de saúde pública, como o Inesco é um organismo mais ligado à saúde pública. O Pagliari tem ensino, pesquisa e prestação de serviços mais amplo. Mas a gente talvez faça algum projeto conjunto e podemos aí voltar a tratar desse assunto. Então, nós temos aqui mais... Certamente. Certo? Acho que nessa linha que você comentou, né? Júlia Pepes, eu até conheço essa menina, estudante de psicologia. Hoje à tarde eu tive uma reunião mensal do grupo de iniciação científica sobre cuidados paliativos, que eu oriento lá na faculdade de Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, aqui em Curitiba, e que a Júlia é uma das participantes. Ela está ótima, ela está com TCC, inclusive, em andamento nesse campo. Ela pergunta, em relação ao ensino dos cuidados paliativos aos profissionais de saúde e informação, há alguma legislação que preconize a todos, ela bota em maiúsculo, todos os profissionais de saúde, reconhecerem o que são os cuidados paliativos e quando utilizá-los? Independente da área de atuação desse profissional, porque a coisa fica muito focada em médico e enfermeira. Médico, enfermeira, enfermeira e médico. O que você tem a dizer sobre isso? Depois tem mais 5 perguntas aqui encadeadas. Tá. É um assunto que está começando a pulular. Eu vou usar um pouco mais de tempo, porque esse assunto ele é muito estimulante mesmo e necessário. Antes de ontem, eu participei do 4º curso de cuidados paliativos da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos aqui da FACISB, aqui em Barretos, do qual eu fui orientador durante 4 anos. E surgiu exatamente essa... Não foi bem assim, mas a pergunta foi tipo assim, o que fazer para poder fazer isso ser obrigatório no currículo da graduação? E partiu, obviamente, de uma aluna. Né? E aí vem essa pergunta agora. Então, assim, gente, não tem na legislação, né? A nossa legislação, ela é muito pobre, né? A gente tem uma negação cultural em relação às questões relacionadas ao final da vida. Eu costumo falar, né? Eu me lembro, quando eu estava no 3º ano do ensino fundamental, eu aprendi que os reinos eram divididos em reino inanimado, seres inanimados e seres animados. O que diferenciava os seres inanimados dos seres animados era que os seres animados, eles nasciam, cresciam, se reproduziam, envelheciam e morriam. Então a gente é ensinado na escola que isso diferencia os seres vivos dos seres inanimados. Beleza. Aí você vê a nossa Carta Magna de 1988,
no artigo 192, que trata da questão da área da saúde, se eu não estou enganado, é esse número mesmo, né, Márcio? 196? 196, artigo 196. E aí você vê lá, e as leis complementares, 80, 80 e as outras que vieram depois, aí você vê lá, a saúde é um direito de todos, o dever do Estado. O Estado tem que, mais ou menos assim, né? Não é bem assim, mas tem que garantir a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. E o cuidado final da vida. Uhum. Onde fica? Né? Quer dizer, então, a gente está culturalmente preso ainda. Quer dizer, a nossa Constituição de 88 ela é super vanguardista, né? Ela teve um monte de ganhos, né? De avanços. Mas esse aspecto, infelizmente, ficou, né, um pouquinho para trás, né? E então, isso, e imagina na educação, né? Imagina na educação superior. Bom, isso posto, então não tem. No entanto, existe todo um movimento, e aí eu me vi, em julho desse ano, eu me vi envolvido por alguns colegas que me procuraram, dizendo que os alunos das ligas acadêmicas de cuidados paliativos estavam se organizando para criar a Associação Brasileira das Ligas de Cuidados Paliativos, a ABLACP. Nós avaliamos os documentos deles e tudo, a gente conversou e falou, olha, talvez não seja por aí, não sei o quê, enfim, pá, né? E aí eles interromperam o processo de criação e nós estamos então caminhando para a organização do primeiro Fórum Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cuidados Paliativos, onde a gente vai discutir uma pauta que seja uma pauta única, alinhada, né, unificada, enfim, das diversas ligas, é um canal de comunicação. Aí eu acabei sendo nomeado coordenador do comitê das ligas. Criaram o comitê das ligas, eu saí da liga de Barretos por questões pessoais, por conta do projeto Eco, que me demanda um tempo lascado, enfim, e aí me vi nessa situação aí. Então hoje a NCP ela conta com 2 comitês. Ela tem um comitê das ligas, do qual estou coordenando, junto com a professora Marísia Carlo, lá da USP de Ribeirão Preto. A professora Marísia Carlo é terapeuta ocupacional, tem pós-doutorado em ciências da saúde, enfim, é uma pessoa super competente e super ligada, antenada com essas coisas de educação. E tem um comitê de educação, de graduação. Então, é um assunto que está pululando ali na academia, e eu imagino, né, acho que sem problema nenhum aqui, nós vamos estimular os alunos a se organizarem e começarem a pressionar as universidades, né, de uma forma organizada e sistematizada para inserção, porque é um assunto que está né, existe uma avidez aí por esse. Agora, quais são os caminhos? Nós temos que aprender também quais são os caminhos, né? Acho que depois precisa até ter uma conversa com o Márcio, que o Márcio também super ligado nessas questões de educação médica aí, né? Até aquele livro que você me mandou, Márcio, obrigado, viu? Ele vai ser útil, porque eu vou precisar começar a ler aquele livro lá para poder me inteirar aí. Ele chegou na hora certa, viu? Pois é, mas Luiz, essa pergunta da Júlia e a tua resposta, eu acho que a antena bem, e ela deve estar prestando atenção, a discussão que eles estão fazendo lá da criação de uma liga acadêmica de cuidados paliativos lá na faculdade que não existe. Como você está historiando em outras instituições, o assunto já está andando, né, com mais velocidade há mais tempo. Boa notícia essa tua aí da proposta de realização de um fórum. Acho que é esse o caminho. E fundando a liga, por favor, se cadastre lá no site da NCP. A NCP, né? Isso. Eu não sabia que existia na NCP também um grupo de ensino na graduação. Tem. Porque aqui tem uma pergunta do João Campos, que eu acho que eu posso ampliar para atender Abraço para o João. Júlia. Abraço para o João. Luiz, qual a melhor maneira, na sua opinião, de conectarmos a questão dos cuidados paliativos com o ensino médico e das outras profissões de saúde? Qual é a melhor maneira de conectar? Enquanto você pensa na do João, alguém perguntou aqui, a Beatriz Ampar, em Barretos existe uma rede integrada de cuidados paliativos? Vou começar pela da Bia. Bia, tem não. Tem não.
Tem a rede do hospital, né? Que o paciente entra no hospital, passa pelos tratamentos oncológicos, é considerado elegível para cuidado paliativo, vai lá para nós, na unidade de cuidado paliativo, recebe o cuidado ambulatorial, quando precisa interna, e aí quando não dá mais para ficar vindo no ambulatório, vai para atendimento domiciliar, né? Mas não existe, né? Isso é muito frustrante para mim, né? Dica de passagem. Agora, o João, ele me apertou sem me abraçar, porque eu não tenho resposta para isso. Como é que é a melhor forma? Eu não sei, acho que talvez eu tenha respondido a pergunta dele através dessa. Veja, é interessante que o João tenha perguntado, porque a ABLA-CP, ela decide existir porque ela não quer seguir, ela entende que não deve seguir o que está preceito na ABLAN, Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina. Então, essa separação do médico do restante das profissões, isso é mortal para o cuidado paliativo. Não pode acontecer isso. Então, por isso que nós apoiamos fortemente a criação da ABLA-CP, desmembrada da ABLAN. Tem muita liga que está cadastrada, inclusive, lá na NCP, que Liga Acadêmica de Medicina e Cuidado Paliativo, Liga Acadêmica Médica, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ok, que a medicina acaba liderando, o médico tem uma força, lidera, tá ok, mas não faz sentido a separação. Então, a criação da ABLA-CP estimula essa aproximação interdisciplinar. Agora, eu acho que isso está dado para os educadores. Como eu falei isso na minha fala, né? A interdisciplinaridade é uma competência para se trabalhar em cuidado paliativo. Como a gente fazer essa aproximação sem criar uma guerra entre as profissões aí, né? Isso é possível e desejável. Agora, o caminho certo eu não sei. Ainda não sei. Daniele, está ouvindo, né? Deve ter coisa que você possa contribuir isso. Daniele é uma médica lá de Curitiba, do mestrado, que eu participo também, ela me orientando no curso do mestrado em Ensino nas Ciências da Saúde. Que, aliás, as inscrições para a turma do próximo ano estão abertas. Quem tiver interesse de se qualificar nesse campo, entre em contato. Mas isso, a tese dela, justamente, o projeto de pesquisa dela, justamente nessa história. Como é que se relaciona, como é que se acontece, como é que pode acontecer. O que eu tenho certeza dentro das incertezas, é de que não é criando uma disciplina de cuidados paliativos nos cursos de medicina, ou um departamento de cuidados paliativos, que é muito comum as pessoas pensarem nisso, né? Vai mais, eu acho, na linha de projetos interdisciplinares e multiprofissionais de cuidados paliativos, no sentido de que os cuidados paliativos, claro, ele já se configura hoje como um campo de conhecimento, de habilidades, de atitudes específicos, tanto é que é uma especialidade médica, né? O Conselho Federal de Medicina tem o cuidado paliativo como uma especialidade. Área de atuação. Exatamente. Isso não significa, se fosse partir por aí, os cursos de medicina teriam, sei lá, quantas disciplinas para cada uma das especialidades. Hoje até das mudanças que o João mesmo, que fez a pergunta aqui, participou tanto, né, participa até hoje, partimos para estruturar os cursos de medicina sem ser em disciplinas. As disciplinas continuam tendo seu papel, são áreas de conhecimento, mas os currículos devem ser estruturados em módulos interdisciplinares. Os cuidados paliativos devem estar do primeiro ao último ano, do primeiro ano até o internato, né? Tem os níveis e as formas de acontecer. Mas o Jeremias Brizola, mudando um pouco, pergunta qual a importância da questão do financiamento para o avanço dos cuidados paliativos. Terminando só a tua fala, é a questão da transversalidade, né, Márcio? Eu também tenho pensado nisso. Eu fico pensando, mas será que criar uma disciplina ou um negócio falou um departamento, será que é o resultado, né? Será que é o caminho? E a questão da transversalidade, né? Ok. Bom, Jeremias, é o seguinte, dentro do modelo que está dado, abraço, viu, Jeremias? Saudade do você, viu? Dentro do modelo que está dado, a lógica de remuneração do SUS, né? Aliás, é o assunto que o meio que se aproxima do assunto que o
o Gonçalo abordou semana passada, né? As formas de gestão, na verdade, né? De que forma que você gere, como você financia isso. Porque é o seguinte, se você não tiver do jeito que está estruturado hoje, né? As caixinhas, as rúbricas, essas coisas todas aí, e se você não tiver isso bem definido, fica difícil para os hospitais montarem as equipes. Eu lembro que quando eu estava lá no HCL, em Londrina, como é que a gente meio que tentou equalizar isso daí? E assim, né, eu tive uma grande sorte porque eu trabalhei no departamento de avaliação, controle e auditoria, né, e eu contaminava com a minha fala, eu contaminava o pessoal ali, os funcionários, a diretora, né, então o pessoal entendia o cuidado paliativo, eles conseguiam perceber, e quando eu fui para o HCL, que eles precisaram requisitar uma... Eu não sei como é que foi o mecanismo, tá? Eu não quero causar mal-estar nenhum aqui, mas não foi aditado, não foi, eu não sei como é que foi, mas tinha lá um X, uma rubrica, para manutenção da equipe de cuidado paliativo, que não era muito, era coisa de 17 mil reais, mas não era para pagar o médico, não, era o médico, a enfermeira, a fisioterapeuta, a psicóloga, o carro e não sei, entendeu? Esse foi naquela época, foi bem na época da contratualização, onde estabeleceram metas, então, quer dizer, então começaram a surgir as portarias ministeriais exigindo que os CACONs e UNACONs tivessem serviço de cuidado paliativo, mas não falou para esses hospitais, ó, você vai ter que contratar e você vai precisar de dinheiro, e não deu dinheiro para isso. Então é fundamental, precisa ter, né? Precisa ter, do jeito que é a lógica hoje. Agora, se mudar essa lógica, se for para OS, se for para... Aí muda também. Praticamente não vai precisar mexer na tua lista de medicamento padronizado hospitalar ou mesmo na rede básica. Porque se você for ver a lista da OMS, é uma lista muito simples, são 14 medicamentos. Eu acho que talvez o mais caro que tenha lá, talvez seja um octreotide, que nem é tão caro assim, e você começa a utilizar, ele, né, até vai barateando, mas enfim. Então, não sei se respondi a pergunta do Jeremias. Fique à vontade, Jeremias. Eu acho que respondeu. Quer dizer, todas as respostas têm um desdobramento, né? Uma pessoa chamada Lucieire Ramon faz uma pergunta interessante. A Lucieire é enfermeira lá do Dom da Unimed. Abraço para a Lucieire. Ah, é? Esqueci, abração. Conheço tudo esse pessoal que você está falando, está fazendo pergunta. Ela pergunta, dentro de um serviço, como difundir a filosofia paliativista? Nossa senhora, Lucieire. Tá com saudade de mim, me abraça, Lucieire. Não me aperta desse jeito, não. Teve uma pergunta semelhante também. Quando que foi? Eu acho que foi nesse último evento também. Alguém perguntou também como é que você faz para o profissional, né? Para você conseguir que os profissionais encaminhem mais para o cuidado paliativo. Olha, eu lembro que quando eu fazia reunião de equipe lá no HCL, a gente ficava. É um momento também, a reunião de equipe não é só para fazer plano terapêutico, né? Era um momento de desabafo nosso, né? De colocar as nossas frustrações ali, né? É porque encaminha quando tá morrendo, porque não trata a dor direito, porque não conversa com a família, porque não falou que tinha. Enfim, né? Então a gente fazia E aí eu vendo, né? As pessoas todas assim, meio desmotivadas, tristes, né? Falando aquele monte de coisa, eu fiz uma pergunta para eles. Falei, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos cuidando de gente. Estamos aliviando o sofrimento. Nós estamos fazendo cuidado paliativo. Né? E eu falei assim, estamos fazendo tudo isso, mas mais do que isso, sabe o que nós estamos fazendo? A gente está mudando uma cultura. E mudança de cultura você não faz da noite para o dia. É tortura chinesa. É pingando a gotinha ali em cima incessantemente. Olha o que está acontecendo, presta atenção no que está acontecendo hoje. Quer dizer, o Pagliari foi refundado há menos de não tem um mês ainda, depois de 20 anos que eu e Inês começamos lá atrás, fazendo. Eu fazia na Secretaria Municipal de Saúde, tentava fazer, eu eduquei ali as pessoas que trabalhavam comigo no CID, fui para a Unimed, né? Trabalhamos junto, né, Lucieire?
tentava, né, levar também, mas eu era sozinho. Eu não tinha um apoio, a não ser, né, apoio daquelas pessoas, as poucas pessoas ali que conviviam e viam o resultado que a gente produzia, mas a gente não conseguia atingir o profissional médico que está lá dentro do hospital, no dia a dia, trabalhando, né, enfim. Então, não é uma coisa simples e fácil, é marretando todo dia, falando todo dia, né? Então, igual, esse mês, eu acho que essa deve ser a o oitavo evento online que eu devo estar participando, fora a aula em pós-graduação, fora os cursos, simpósios que andaram tendo aí, e falando a mesma coisa, né? Eu percebi que o meu discurso ele ainda não mudou, a não ser alguns argumentos, a não ser esse avanço que nós tivemos nas leis e essa mudança no mapeamento mundial que recente que foi, e eu critico ele, e eu estou ansioso pelos próximos indicadores que devem sair aí nos próximos meses, anos, não sei, né? Mas ele só muda um pouco o panorama. Agora, o que a gente tem que falar, a gente tem que continuar falando. Tem gente que ainda fica de boca aberta quando a gente fala, olha, tem que cuidar de quem está morrendo, né? A morte é uma coisa natural, não precisa mandar para UTI, né? E aí as pessoas ouvem a gente, aderem à ideia, e aí, então é desse jeito, né? Beleza. Beleza, Luiz. O nosso tempo está acabando, mas aí tem uma pergunta aqui que para mim é novidade, acho que não sei se para você. O Rubens Bendlin, lá de Curitiba, diz: o Paraná tem há décadas um programa fenomenal, que é uma raridade no Brasil. Programa o Paraná Paraná Sem Dor. Uhum. Esse desburocratiza a dispensação de opioides e ele põe um ponto de interrogação, que eu não sei se está no lugar certo. Poderia comentar? Eu acho posso comentar. É uma afirmação e não uma interrogação, né? Vamos fazer o comentário, inclusive porque eu tive presente no primeiro treinamento do Paraná Sem Dor, que foi, eu não vou lembrar o nome do hotel, que foi aí em Curitiba, o governo do estado, na época o secretário era o Armando Rajo, no governo do Greca? Acho que Jaime Lerner deve acho ser. que Lerner, mas certamente era o Armando Rajo, era o Armando Rajo. E aí ele designou 400 médicos de atenção básica para ir até Curitiba para passar por esse treinamento de 3 dias. Eu vou falar um pouco superficial, porque o nosso tempo está esgotando e o pessoal começar a ficar com sono aí. Mas assim, eu fiz uma crítica, porque eu demorei 1 ano para poder aprender cuidado paliativo. E em 3 dias você queria treinar prescritores. De Londrina, que é uma cidade de 500 mil habitantes, com 50 e tantas unidades de saúde, só foi gente de hospital. Fui eu, da Secretaria Municipal de Saúde, foi mais 2 ou 3, 4 colegas lá que era tudo de hospital. Então não atingiu ninguém. Então eu fiz crítica ao programa, porque ele não é eficaz. Ele não era eficaz. No entanto, eu falei assim, mas também não dá para ficar só assentando a pua, porque foi uma iniciativa, quer dizer, saiu do zero, você tem que sair do zero. Foi perfeito? Não foi perfeito, mas saiu do zero. Alguns anos depois, vendo a necessidade lá em Londrina, eu pedi insistentemente para a Secretaria Estadual da Saúde, eu ligava na assistência farmacêutica, e a gente falava com eles pedindo para fazer um treinamento em Londrina, para poder capacitar os médicos da atenção básica, porque eles não foram capacitados no primeiro. Aí eles fizeram. Aí fizeram a capacitação, tá, beleza, mas travou no nível local, porque daí o que acontece? Ok, que desburocratiza um pouco, e foi um exemplo bom que o Paraná deu, porque acho que é o único estado, eu ainda acho, ainda hoje, que faz da forma que faz, né? Na escala que faz para o estado inteiro. Mas aí não foi feita nenhuma avaliação, se os pacientes estão sendo atendidos, se os prescritores, a gente sabe que a atenção básica tem uma rotatividade alta de profissional, eles não ficam, na maioria são
são estudantes que recém se formam e querem um biquinho enquanto não passa na residência, então é difícil fixar um médico, enfim, tem todos esses problemas aí, né? Não estou falando que é 100%, mas enfim, né? E aí depois nós passamos a requisitar outros treinamentos, porque eu percebi que depois de 2, 3 anos, houve uma rotatividade grande. Eu estava dentro da Secretaria de Saúde, eu tinha contato com o pessoal da DAB direto, Diretoria de Atenção Básica, a gente conversava direto com o pessoal, teve rotatividade, teve que contratar novos, teve que fazer concurso, tem não sei o quê, teve, né, o NASF, não sei, enfim. Então eu acho assim, como iniciativa, perfeito, eu acho que eu não faço crítica, mas precisa ter aprimoramento, e o Estado não se apropriou desse programa, e não faz avaliação, não faz controle, ele não faz reciclagens, então eu não sei, ele pega lá, alguém se cadastra, o cara se torna prescritor, só pelo fato de ele ser oncologista, ele se torna prescritor, aí chega lá aquelas prescrições lá de morfina a cada 8 horas, se tiver dor. E aí você pega o paciente no pronto-socorro lá morrendo com dor lá, sofrendo pra caramba. Então, assim, não é porque o cara é oncologista que ele é prescritor. Né? Então, assim, eu acho que é um programa cujo ideal é fantástico, é um programa que tem potencial, mas na minha humilde e modesta avaliação, antes de eu vir embora, tava jogada às traças, tava rodando automático, né? Ia morfina, mandava para o município, vinha o suprimento de morfina, tudo certinho, o cadastro dos pacientes, beleza, mas sem controle, avaliação nenhum e sem eficácia, né? Então eu acho que o olhar que tem que ser olhado para isso é bem mais profundo do que simplesmente você entregar remédio para a população. Ok, Luiz, eu não conheço o programa. O Rubens está trabalhando na área do envelhecimento, né? Eu conheço a Adriane, que está lá na secretaria, nessa área do idoso. Por conta também do meu trabalho nesse campo, eu estou começando a conhecer um pouco a realidade das ILPIs, né? As instituições de longa permanência para idosos. E eu estou anotando aqui que talvez possa ser um objeto de estudo para algum mestrando que queira fazer na linha de avaliação de programas e para como... A pesquisa serve para isso também, né? Acho que também. você concorda comigo. A pesquisa serve para avaliar, para alavancar, para tirar a poeira de problemas e de programas que às vezes precisam ser implementados e melhorados. Mas nós estamos, de fato, chegando ao final. Antes de passar a palavra para você fazer as despedidas, Luiz, eu queria só aproveitar e dizer para você que está nos assistindo que reiteramos o convite para que na próxima quinta-feira, semana que vem, dia 5, no mesmo horário, esteja conosco, que nós teremos a penúltima conferência desse ciclo, que será o professor José Lúcio Martins Machado, que vai abordar o tema das diretrizes curriculares nacionais para os cursos da área da saúde após a pandemia. Como que os governos, iniciativa privada, terceiro setor pode ajudar. Eu estou achando que alguns aspectos, não sei se o Zé Lúcio está assistindo, mas alguns conteúdos da conversa de hoje poderão ser retomados pelo Zé Lúcio na conferência da semana que vem. Mas, enfim, devolvendo a palavra para você e agradecendo novamente a tua participação, Luiz Fernando, por favor, para as suas despedidas. Eu só tenho que agradecer mais uma vez, né, Márcio? Obrigado pela confiança, pela lembrança e depositada na gente. Eu faço o que eu faço por paixão, eu enxergo claramente que tem de fato uma ponte a ser construída entre o mundo da abordagem do cuidado paliativo e a nossa saúde pública, a nossa atenção básica e os programas e políticas que nós já temos. Eu agradeço aí a todos que colaboraram, que assistiram, né, que estiveram conosco, e desejar aí, né, felicidades aí para a Unesco e convidar de novo as pessoas a participarem, contribuírem, a entrarem, né, a abraçarem essa questão,
porque né, é um órgão extremamente importante que faz esse tipo de debate, né, é onde a gente tem o espaço para poder discutir justamente esses assuntos, né? Eu, no caso aqui, né, do cuidado paliativo, quem trabalha com pré-natal vai, né, querer falar do pré-natal, quem trabalha com vacina vai querer falar da vacina, né, e todas as outras políticas aí que existem e que são necessárias, e a questão importantíssima que eu acho que está pululando, né, com o fenômeno que aconteceu ontem, né, que o nosso presidente decretou, depois voltou atrás, acho que distorceram um pouco, não sei, mas que é o tema que está há algum tempo já sendo pululado aí, que é a questão do modelo de gestão, o modelo de gestão dos serviços de saúde pública, né, de forma que sejam mais eficientes, mais rápidos, né, e menos corrompidos aí, né? Mas enfim, prazer muito grande poder estar aqui com você. Conte com a gente, né? E a gente está com total apoio aí com o Unesco. Tá? Um abraço para todos aí, boa noite. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado mais uma vez e sucesso aí na Barretos, que eu conheci só recentemente e gostei muito da sua cidade. Por sorte, tem aí essa estrutura toda do Hospital do Câncer, Hospital do Amor e todo o trabalho que vocês desenvolvem aí, a faculdade agora, mais recentemente, né? Tem toda uma história interessante aí da região. E a você que está nos acompanhando até agora, obrigado pela participação, esperamos que tenha, terminando essa conferência, tenha sido satisfatórias para suas expectativas, e não esqueça, quinta-feira que vem estaremos aqui na penúltima sessão desse ciclo de debates e contamos com a sua, não só a sua presença, mas também com a sua participação na divulgação com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Aproveite a ocasião. Boa noite a todos.